Fala, meus amigos, tudo bem? No 12 em Campo News de hoje, vamos trazer 4 assuntos aqui para vocês. O primeiro deles, sobre uma notícia, uma informação trazida pelo Neto no seu programa Os Donos da Bola, sobre a permanência do técnico Vitor Pereira no Corinthians. Vamos falar também do mercado da bola, o Romero chegando, o Romero cada vez mais perto de ser anunciado pela diretoria do Corinthians. E também vamos falar sobre o jogo de ontem. O árbitro que apita pela Federação Cearense de Futebol, Marcelo de Lima Henrique, carregou na súmula com relação às expulsões do Vitor Pereira e também do zagueiro Bruno Mendes. E para finalizar, nós vamos comentar aqui sobre a mudança na reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 16. Vou rodar a vinheta. Antes, eu peço que você deixe o like, se inscreva aqui no 12 em Campo e depois da vinheta eu conto tudo para vocês, tá bom? E começando este 12 News em Campo, falando sobre a reunião do Conselho Deliberativo, que estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 16 de novembro, aonde seriam discutidos alguns assuntos, entre eles a mudança do estatuto, né, a própria mudança, a reforma estatutária. E entre os temas, né, o direito a voto do sócio fiel torcedor, a possibilidade do Corinthians se transformar numa SAF, né, numa Sociedade Anônima do Futebol. Isso é uma discussão que está sendo feita por mais de 120 conselheiros no clube, né, encabeçado ali pelo Romeu Tuma Júnior, e também sobre a reeleição do presidente. E talvez o assunto que pegou realmente e fez a chapa esquentar lá foi com relação a isso, a extensão do mandato presidencial. Tá? Hoje o Corinthians tem um mandato de 3 anos, conforme rege ali o seu estatuto, e a intenção é que seja estendido de 3 para 4 anos. Tá? Isso vem movimentando muitos bastidores, muita gente não quer. O próprio André Sanches, quando assumiu a presidência, ele é que colocou, ele que pediu essa mudança para que fosse apenas de 3 anos, né, sem reeleição. E agora parece que a situação, né, a chapa da situação, quer aí realmente que haja essa mudança no estatuto e o mandato do presidente passe de 3 para 4 anos. E aí, claro que a chapa hoje, né, o lado do Írio Monteiro Alves, já quer, inclusive, se isso aprovado, que já valha para o mandato do Duílio. Então, o mandato do Duílio que termina no final do ano que vem, né, seria até o final de 2024. Portanto, com toda essa confusão, com toda essa pressão, o Alexandre Rusni, presidente do Conselho Deliberativo, adiou, mas ainda não tem uma data definida para uma nova reunião. O outro assunto que a gente traz aqui para vocês é com relação à notícia que o Neto, no seu programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes, trouxe, né, sobre a permanência ou não do Vitor Pereira. Todo mundo sabe que essa novela já está chata, se esperava que fosse definido isso pós-Copa do Brasil, não foi, aí depois era no final do Campeonato Brasileiro, ou seja, no próximo domingo, pelo jeito não será também, porque o próprio Duílio já falou que daria mais alguns dias para o Vitor Pereira pensar e decidir se fica ou não no clube, e o Neto trouxe a notícia de que o Duílio, a direção do Corinthians, dará mais 30 dias ao Vitor Pereira. E realmente é uma fala bastante preocupante, porque com 30 dias, o Corinthians sai de férias agora, no domingo, termina o jogo, os jogadores estão de férias. E se reapresenta no dia 15 de dezembro, para início da pré-temporada. Esse ano, as datas um pouco diferentes, em função da Copa do Mundo, né, que se inicia aí logo uma semana depois do final do Campeonato Brasileiro. Se realmente
o Duílio for dar 30 dias a mais para o Vitor Pereira passar férias com a família, conhecer todos os pontos turísticos do Brasil, pensar, repensar, para tomar uma decisão, e essa decisão será tomada aí, provavelmente dia 13 de dezembro, né, 2 dias antes de início de uma pré-temporada, só se tiver definido, e o Duílio já sabe que está definido, que ele fica. Porque o Vitor Pereira ficando, tudo bem que ele dê a resposta no dia 13 de dezembro, não teria problema nenhum, no dia 15 ele começa o trabalho. Mas e se no dia 13 de dezembro, por exemplo, ele diz não, o Corinthians inicia uma pré-temporada sem treinador e vai passar por tudo que passou no ano de 2022. Eu confesso que não acredito que esse prazo seja tão longo, não estou duvidando aqui da informação do Neto, mas eu acho que seria um prazo absurdo, seria um prazo fora, né, do normal, desproporcional. O Vitor Pereira precisa tomar uma decisão e acho que essa decisão já está tomada. Essa decisão, ele já sabe qual é. Né? Eu acho que em função até de tudo que vem acontecendo, é uma opinião, não é uma informação, eu acredito que ele não fique. Né? Eu sempre falo isso aqui, eu acho que ele não fica. Então, essa decisão deverá. Vamos ver domingo, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, certamente será colocado isso na entrevista coletiva. Quem vai comandar a equipe é o Felipe Almeida, né, que ontem, pela expulsão do Vitor Pereira, e eu vou falar sobre isso, é o próximo assunto, sobre a expulsão do Vitor Pereira, que, olha, o Marcelo de Lima Henrique, ele carregou na súmula, hein, gente? Ele carregou na súmula, e se o Vitor Pereira ficar, renovar, de uma forma ou de outra, ele será julgado, né, pela expulsão, tanto ele quanto o Bruno Mendes, e eu acredito que será um bom gancho, é a terceira expulsão do Vitor Pereira nesse campeonato. Então, quanto mais você vai sendo expulso, mais carregada vai sendo a punição. Né? Então, eu vou até colocar aqui, vou falar para vocês aqui o que o Marcelo de Lima Henrique, que apitou a partida de ontem, disse sobre a expulsão, o que ele colocou. Né? Com relação ao Bruno Mendes, ele coloca aqui, 37 minutos do primeiro tempo, número 25, cartão vermelho direto, Bruno Mendes Cittadini. Motivo, por reclamar ostensivamente contra as minhas decisões após a marcação de um gol do adversário, proferindo repetidamente e em voz alta as seguintes palavras: você é um eu vou botar pontinhos aqui, pipoqueiro. Você é um pontinhos, pipoqueiro. Informo que me senti ofendido diante de tais palavras. E com relação à expulsão do Vitor Pereira, o Marcelo de Lima Henrique diz o seguinte: 38 minutos do primeiro tempo, cartão vermelho direto. Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira. Motivo: expulsei o técnico Vitor Manuel de Oliveira com um cartão vermelho direto por bater palmas de forma irônica contra as minhas decisões. Entrar no campo de jogo, deixando sua área técnica e dizendo: você é uma vergonha, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Após expulso, o mesmo gesticulou com o dedo indicador e o polegar, fazendo sinal redondo com os dedos, e repetiu diversas vezes: vergonha, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Informo que me senti ofendido diante das palavras proferidas. O mesmo resistiu em sair do campo de jogo, precisando ser retirado por sua comissão técnica. Então, é o que diz a súmula, é o que escreveu o Marcelo de Lima Henrique. Né? Repito, o Vitor Pereira ficando, ele terá problemas no ano que vem quando ele fala que a arbitragem brasileira é uma vergonha, e é. E eu até concordo com o Vitor Pereira. Né? Eu até concordo com ele nesse sentido. Eu acho que a arbitragem brasileira realmente está um horror, está uma vergonha, e todo mundo reclama. Né? Então, mas talvez pela forma, e repito, por 3 expulsões já no Campeonato Brasileiro, se o Vitor Pereira ficar, ele vai pegar um bom gancho, provavelmente. E também ficará meio que marcado pelos árbitros, né? Porque se a arbitragem brasileira é uma vergonha, ele está colocando todos ali no pacote. Concordo, a arbitragem brasileira
é uma das piores do mundo, indiscutivelmente. Né? A arbitragem brasileira, ela quer ser mais protagonista do que os jogadores. Com relação ao Bruno Mendes, deve pegar ali um gancho, né? Mas nada muito além disso. Já o Vitor Pereira deve realmente pegar um gancho maior nesse julgamento que acontecerá ainda. Tá? Então, foram as palavras do Marcelo de Lima Henrique, que realmente carregou na súmula e colocou ali aquilo que ele disse que ouviu. A gente também não sabe, porque a gente não está em campo para ouvir exatamente as palavras. Né? Então, mas para a CBF, para a Comissão de Arbitragem, para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vale o que está na súmula. É bem complicada essa situação, gente. É bem complicada. Realmente, a arbitragem é uma vergonha. O Vitor Pereira, acho que ele exagerou também na forma de reclamar. Eu não consegui ver a origem do lance, que todos reclamam de uma falta no Yuri Alberto. Confesso que eu não vi se foi ou não foi. Né? O pênalti, para mim, acho que foi. Eu acho que tem um toque do joelho ali do Fausto, mas é só uma questão de achismo. Não sou árbitro e sou corintiano. Ponto. Né? Mas acho, interpretando ali pelo lance, acho que foi. Mas não vi a origem do lance, aonde gerou toda a discussão, toda a polêmica. E para encerrar esse vídeo, a gente fala sobre o mercado da bola. Romero chegando, muito perto já de ser anunciado. Ele que tem 30 anos, está lá no Cruz Azul do México com contrato até 31 de dezembro agora de 2022. O Corinthians negocia direto com o jogador, que é o segundo maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, com 27 gols marcados, 222 partidas com a camisa do Corinthians, 4 títulos conquistados. O Romero tem o carinho do torcedor, muita gente gosta do Romero. Ontem, numa enquete que eu fiz aqui no canal, muita gente, a maioria, aprovou a vinda do Romero. Então, claro, tem gente que não gosta, acho que ele já está com uma certa idade, mas eu acho que 30 anos não é uma idade tão avançada assim. O Corinthians hoje não tem um atacante de beirada. Né? Já sonhou aí com o Michael, já sonhou com o Arthur, já sonhou com vários outros jogadores, mas a realidade no momento é o Ángel Romero, tá? Que pode estar muito perto de ser anunciado já nos próximos dias. 12 em Campo, 9 da noite, ao vivo para você aqui no canal, tá bom? Se inscreva, deixa seu like e eu espero você. Muito obrigado pela sua atenção e até a noite. Tchau, tchau.